Fala aí, investidor, beleza? Mais um dia de análise de dividendos e hoje vamos falar da MAHLE Metal Leve, empresa do setor de fabricação de autopeças que vem distribuindo dividendos surpreendentes. Mas e esses dividendos? Será que eles vão continuar subindo? Será que eles vão se manter da maneira que estão agora? E o seu preço, será que está num bom momento de compra? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, então fica aí, vamos para análise sem enrolação. Iniciando aqui a análise da MAHLE Metal Leve, de ticker LEV3. A gente consegue ver aqui que o preço da ação está em R$ 24,65 e que o seu dividend yield está enorme, em 17,05%. Muito alto mesmo. Para quem não sabe, dividend yield são quantos por cento do preço da ação hoje é distribuído aos acionistas por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. É importante que todos saibam que a média de distribuição das ações do Ibovespa é de aproximadamente 4,5%, e que hoje em 17,05% está bastante acima dessa distribuição média, o que é muito positivo para os acionistas. Outra informação importante que a gente tem aqui é que a ação distribuiu nos últimos 12 meses R$ 4,20, e que essa distribuição é nos últimos 12 meses, ou seja, parte dessa distribuição vem do ano passado. Uma distribuição de 17,05% é totalmente fora dos padrões. Uma distribuição constante de 17,05% não é comum. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Será que essa distribuição vai continuar nos próximos anos? Fica aí que você vai saber. Vamos dar uma olhada agora no seu gráfico de histórico para saber se sempre foi assim. Bom, de cara a gente já consegue ver que o momento atual é o momento mais alto do gráfico, que indica que é a sua maior distribuição desde 2009. Mas esse gráfico mostra pra gente outras informações importantes, principalmente essa, a sua média de distribuição, que é de 6,76%, uma média de distribuição muito boa mesmo. A gente consegue perceber aqui que, tirando o ano de 2020, que ela teve uma distribuição bem fraca, a gente consegue ver que a distribuição vai de 2,4% até 10,24%, mas que a sua média varia aí entre 4 e 7, 8%. Então, ela tem realmente uma distribuição de dividendos ao longo dos anos bastante positiva. A gente consegue ver aqui que hoje é 17,08%, o indicador está bastante acima da sua média histórica. Ou seja, não podemos tomar esse valor como referência para a distribuição de dividendos da empresa. Pode ser que ela ainda venha a distribuir um bom dividendo nos próximos anos, mas não necessariamente esse dividendo vai se manter ao longo de muitos anos para frente. Então temos que ficar de olho nos próximos resultados. Outro indicador importante é a distribuição de dividendos consolidada da empresa. E nesse gráfico a gente consegue ver uma informação muito importante. Ela não deixou de distribuir dividendos em nenhum ano. E isso é muito positivo, principalmente para quem busca aquela renda passiva mensal. Mas a gente consegue ver aqui que essa distribuição de dividendos, ela oscila bastante, sendo que em alguns anos ela distribui mais, outros anos ela distribui menos. Outro ponto aqui que a gente consegue ver é que, tirando o ano de 2020, ela vinha num bom crescimento de 2017 até 2022, sendo que ela distribuiu em 2007 86 centavos por ação, no seu pico em 2011 ela distribuiu R$ 4,35 por ação, no ano de 2019, não tanto tempo atrás, ela distribuiu R$ 2,15 por ação, e em 2021 ela fechou o ano com uma distribuição de R$ 1,47 por ação. Até o momento, em 2022, ela já distribuiu R$ 3,65 por ação. Mas a gente tem que avaliar os próximos resultados, porque existe grande chance dessa distribuição não ser constante. Nós que buscamos um acúmulo e desenvolvimento de renda passiva, queremos saber se a empresa tem uma distribuição constante. Então vamos dar uma olhada agora na periodicidade da distribuição da MAHLE Metal Leve. Aqui a gente consegue ver que no ano de 2016 ela distribuiu em maio e agosto. No ano de 2017 ela distribuiu em setembro e dezembro. No ano de 2018 ela distribuiu em maio e dezembro. No ano de 2019 ela distribuiu em janeiro, maio e dezembro. No ano de 2020 ela distribuiu somente em maio. No ano de 2021 somente em maio. E no ano de 2022, até o momento, ela já distribuiu também em maio. Então, se nós formos considerar os últimos 3 anos de distribuição, ela distribuiu somente uma vez ao ano. Mas temos distribuições em anos passados que foram mais vezes ao ano. Então, vamos esperar as próximas divulgações para saber se ela vai distribuir dividendos ainda mais esse ano. A gente consegue ver então aqui que a MAHLE Metal Leve não é uma empresa de distribuição constante.
mas isso não faz dela uma empresa ruim. Como sempre dizemos, o indicador mais importante para quem busca distribuição de dividendos é o Dividend Payout. Ele indica para a gente quantos por cento dos lucros da empresa são distribuídos para nós, acionistas, por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. O ideal para qualquer empresa é que ela não distribua mais do que lucra e nem distribua em caso de prejuízo. Nesse caso, a empresa não poderia ter um payout de mais de 100% e nem ter um payout negativo. Mas para nós, investidores que buscamos desenvolvimento de renda passiva, o ideal é que ela não distribua mais de 75% dos seus lucros. Com isso, 25% desses lucros ainda ficariam na empresa para que ela conseguisse se desenvolver, aumentar os lucros futuros e assim aumentar posteriormente a distribuição de dividendo futura. Com isso, nós compraríamos a ação hoje e teríamos um crescimento dessa distribuição de dividendos ao longo dos anos. Na análise do gráfico do payout da MAHLE Metal Leve, a gente já consegue encontrar alguns problemas. Por exemplo, no ano de 2016 e 2014, ela distribuiu mais de 100% dos seus lucros. Isso é um ponto muito ruim para nós investidores. Então a gente tem que ficar de olho, porque uma distribuição constante de mais de 100% dos seus lucros com certeza vai gerar problema para a empresa. Outra coisa importante que a gente consegue avaliar é que em sua grande maioria de anos ela consegue distribuir aproximadamente 95% dos seus lucros aos acionistas. Isso é muito bom para o acionista que quer os dividendos na sua conta. Porém, ela só fica com aproximadamente 5% desse lucro para desenvolvimento interno. Então a gente fica um pouco preocupado pensando que a empresa pode não se desenvolver muito nos próximos anos. Mas a gente consegue ver que esse é o padrão da MAHLE Metal Leve. Então, se você está buscando uma distribuição de dividendos hoje, não pensando muito no futuro, eu acho ela uma boa empresa. Ela é uma pagadora de dividendos, com certeza. Mas é claro que isso não significa que ela não vai se desenvolver. A gente tem que ver que a empresa é bem gerida e que com essa distribuição de dividendos ainda sobra 5% e ela pode fazer ainda um excelente trabalho com esses 5% que ainda restam na empresa. Por falar em lucros, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do lucro líquido da empresa. A gente consegue ver aqui que de 2013 a 2015 não houve uma variação tão grande do lucro líquido, sendo que em 2016 caiu bastante, mas que ela se mantém praticamente nos mesmos patamares. Mas a gente consegue ver que de 2020 para 2021 houve um grande crescimento do lucro líquido da empresa. Até por isso ela conseguiu distribuir mais dividendos nesse ano. A gente consegue ver que em 2013 a empresa lucrou 201 milhões de reais e em 2021 ela lucrou 566 milhões de reais. Então a gente consegue ver que ela é uma empresa que consegue ter crescimento nos seus lucros, mas não são crescimentos tão grandes. Ela teve um bom crescimento se considerarmos de 2013 até 2021. Mas temos que ver se esse lucro líquido vai se manter ao longo dos anos ou se isso aqui foi um lucro atípico. Se essa análise está te ajudando de alguma maneira, deixe o seu like e inscreva-se no canal. O seu like ajuda demais o nosso canal. O seu like ajuda demais o nosso crescimento. O que para você demora somente um segundo, para a gente vale muito. Então, aperta no vermelhinho aí embaixo e se inscreva também. E se você está buscando se aprimorar, crescer no mundo dos investimentos, eu vou deixar um link aqui embaixo do curso da Suno Research, a casa de análise que mais cresce no Brasil. Ela hoje é a segunda maior casa de análise com diversos especialistas em todas as matérias. Nesse curso você vai aprender o Value Investing e o método dos dividendos. Você vai aprender a precificar uma ação você mesmo. E além disso vai aprender a ter uma carteira voltada para os dividendos. Sem contar que você tem 7 dias grátis para desistir. Então, se quiser se desenvolver, clica no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, agora você já está sabendo sobre os dividendos da MAHLE Metal Leve. Mas e aí? Está num bom preço de compra? Está num bom preço de venda? Será que a gente deve ficar com ela na carteira agora? Deixar ela quietinha para ela se desenvolver? Vamos dar uma avaliada agora no valuation da empresa. Avaliando o gráfico dos últimos 5 anos da empresa, a gente consegue ver um grande crescimento até aproximadamente novembro de 2021, quando houve uma grande queda no preço da ação. Se a gente pegar dos 5 anos para cá, ela teve um crescimento de 97,76%. Ou seja, em aproximadamente 5 anos, ela dobrou de preço, o que é um bom crescimento. Mas se a gente olhar o gráfico do último ano, a gente consegue ver que houve um declínio do preço da ação. Se ela estava há um ano atrás custando R$ 31,00 e hoje custa R$ 24,65. E essa desvalorização tem um acúmulo de menos 20,80%. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de valuation, começando com o P sobre L, que indica pra gente em mais ou menos quantos anos a empresa retornará em lucros o que nós investimos nela hoje.
ela é uma proporção entre o preço da ação atual e quanto a empresa lucra por ação. O ideal desse indicador é que ele seja menor do que 15 para, em linhas gerais, a gente considerá-lo uma ação barata com relação aos seus lucros. Mas claro, toda ação tem suas peculiaridades, então a gente tem que avaliar o seu histórico para saber como ela se encontra hoje. Bom, aqui a gente consegue ver que em 2016 o seu P sobre L foi 108, totalmente atípico. Sendo assim, a gente tem que desconsiderar esse valor e a sua média histórica que está sendo puxada para cima por esses 108. Então vamos fazer uma análise criteriosa aqui nos últimos anos. A gente consegue ver que de 2018 para 2020 houve um crescimento do indicador. Sendo assim, a ação estava cada vez mais cara com relação aos seus lucros. Sendo que em 2020 ela chegou a 21,61, estando bastante cara. Mas de 2020 para o momento atual ela diminuiu, passando de 21,61 para 6,20. Sendo assim, hoje a gente pode considerar que sim, que ela está barata, tanto em relação às outras ações do mercado, como em relação a ela mesma. Fazendo uma avaliação aqui, desde 2011, ela esteve em 9,64 e está hoje no seu menor valor desde 2009. Ou seja, sim, a gente pode considerar que nesse momento ela está barata com relação aos seus lucros. Outro indicador bastante importante no valuation é o P sobre VP, que indica para a gente uma proporção entre o preço atual da ação e o valor patrimonial da empresa. Para você ter uma noção, se esse indicador fosse 1, significaria que o preço da ação está condizente com o preço do valor patrimonial da empresa. Então nós consideramos o ideal que ela seja, para ser considerada barata, menor do que 1,5. Hoje está em 2,14, ou seja, está um pouco acima do que nós consideramos ideal. Mas vamos dar uma olhada no seu gráfico. Pode ser que ela sempre estivesse trabalhando acima desse valor. Nesse momento, a gente consegue ver que ela está abaixo da sua média histórica, sendo que hoje ela está em 2,13 e a sua média histórica é 2,24. Outro ponto que a gente consegue ver é que esse indicador esteve em 2019 em 2,83. E que sim, essa empresa trabalha em sua maioria acima de 1,5. Mas avaliando o gráfico como um todo, a gente consegue perceber que ela está praticamente na sua média do indicador, não estando nesse momento uma ação muito barata com relação ao valor patrimonial. Ela está praticamente em linha com a sua história. Ou se você está me escutando até agora é porque esse vídeo realmente te ajudou. Então deixe seu like e inscreva-se no canal. O seu like ajuda demais o nosso canal. O seu like ajuda demais o nosso crescimento. Para você demora somente 1 segundo, pra gente vale muito. Então pessoal, essa foi a análise de dividendos da Malha Metal Leve. Um abraço e até a próxima!